Fala galera, quem tá falando aqui é o Edson Augusto, mais uma mega sacada para você que quer, nesse caso, ficar mais perto daquela garota que você quer, nesse caso, ter intimidade. Geralmente aquela sua amiga, a qual você já acaba cortejando durante um bom tempo. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas, que falando, nossa, eu conheço tal fulano que é bem, tal fulano que faz tal, faz isso, e as pessoas pegam todas essas pessoas de referência e falam, putz, legal, você tem que, nesse caso, reconhecer a habilidade. Mas eu te pergunto, qual habilidade que essas pessoas têm para mostrar o seu resultado? E é uma pergunta assim, que vem muito porque eu identifico que existem muitos cenários. Um deles são os fazedores, são aquelas pessoas que têm uma qualidade, uma excepcionalidade, têm uma autoridade com base naquele ponto, naquela qualidade. Vamos supor que você conheça um cara que seja muito fera na pista de dança, por exemplo. Agora, se você quer saber se o cara ensina outras pessoas a ser tão boas ou suficientemente boas naquilo, é geralmente que é aí que vem o pulo do gato, que muitas vezes esses caras não sabem, nesse caso, como transmitir todo o conhecimento que eles têm para outra pessoa, ou seja, muitas vezes eles só entregam, vomitam um conteúdo às vezes genérico, e o que acaba acontecendo? Você acaba engolindo um conteúdo muito mais ou menos, que às vezes não é desenvolvido. Então, uma das melhores formas de você saber como você pode obter uma habilidade, pegar uma técnica, como você pode dominar uma estratégia, uma tática, você tem que olhar, nesse caso, essa pessoa e saber se exatamente o que ela fala mexe com você, se o que ela diz realmente faz com que você consiga pensar muito mais além, que você consiga idealizar aquela estratégia e colocar em prática. Não adianta simplesmente você só olhar, porque se você parar para pensar, você vai reparar que grande parte dos caras que ficam com as mulheres, eles têm sempre o mesmo tipo de conversa. Vou pegar um arquétipo, por exemplo, os caras que são muito bombados. Os caras só falam, não, só chegar, trocar ideia e já era. E na minha opinião, isso não agrega nada. Claro, aí você tem que pensar, pô, mas por que o cara consegue ter essa habilidade? Porque muitas coisas às vezes não dependem da ideia. Às vezes é a receptividade que ela tem com base no corpo que o cara tem, na beleza que o cara tem, abre portas para que ela possa investir mais nele, geralmente investindo muito mais nele do que investindo nela, e automaticamente dando a brecha para ele poder avançar. Agora, a partir do momento que eu passei esse conteúdo, não foi genérico, eu coloquei um contexto, eu coloquei um conteúdo que agora você vai poder olhar e pensar, putz, como um atributo assim visual consegue abrir possibilidades. Só que é claro, quando você pensa em transformar um relacionamento que você já tem com uma garota, que é uma amiga sua, em um relacionamento amoroso, você tem que entender que existem, nesse caso, alguns pilares que têm que ser derrubados. E pilares que, se não forem derrubados, consequentemente vão fazer com que você continue mais distante dessa garota, ou consequentemente você vai ver um cara que talvez seja menos bonito, menos habilidoso que você, faturando aquela gata e vivendo o seu sonho com ela. Então, se você não quer realmente passar por uma situação dessa, faça o seguinte, eu deixo para você um convite aqui para você participar de um webinário que eu estou montando junto com outros especialistas que busca trazer em prol dos relacionamentos um grande diferencial. Quer trazer diferentes especialistas das mais diversas áreas, das mais diferentes expertises que trabalham a parte de relacionamentos, para a gente dissecar todo esse processo, dos processos que funcionam, que tem resultados que dão certo, e juntar todas essas pessoas numa sequência de webinários, te passando um conteúdo de primeira, com pontos que muitos não falam, das quais você nunca vai ver em livros e materiais, em resenhas, nada, que vão fazer com que você abra, nesse caso, seus horizontes e saiba exatamente como transformar esse pensamento em uma ação, e como essa ação pode ser mensurada, corrigida se necessário e transformada em resultado. Então, se você quiser fazer parte desse pessoal, com esse time, e ter, nesse caso, melhor acompanhamento, faça o seguinte, clique no link que está aqui abaixo, que você vai se cadastrar na nossa lista, e aguarde ansiosamente para que esse convite chegue na sua caixa de e-mail. E chegando, você vai ter, nesse caso, a oportunidade de se inscrever, nesse caso, com o seu nome, com o seu código de acesso que a gente vai mandar. A partir dele você vai acessar as salas, e é aí que começa, nesse caso, não apenas o conteúdo top que a gente vai te entregar, como também a parte de perguntas e respostas, porque muitas vezes não basta apenas você ter um conteúdo, você tem que trabalhar aquele conteúdo, inclusive as dúvidas que às vezes acabaram faltando. E da grande parte dos webinários que eu já participei, de seminários, as perguntas e respostas às vezes são muito mais poderosas, principalmente quando você tem pessoas diferentes respondendo a mesma pergunta, vindo com respostas e resoluções diferentes. Então, se você quiser fazer parte desse time e ter uma grande diferença da forma como se você relaciona com a sua amiga, cadastre aqui embaixo e prepare-se para fazer desse time, ok? Eu sou Edson Augusto, um grande abraço e até a próxima. Falou, meus amigos!